Emprego de vírgula entre as orações coordenadas. Antes de falarmos sobre o emprego da vírgula em um período composto por coordenação, é importante relembrar o que são orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas orações independentes. Uma oração não depende da outra para ter sentido completo. Essas orações coordenadas podem ser classificadas como assindéticas ou sindéticas. As orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunções coordenativas. Exemplo: chegou, trocou de roupa, saiu de novo. Temos nesse período 3 orações, verbos chegar, trocar e sair, e as orações não estão relacionadas por meio de uma conjunção. Observem que apenas aparece entre as orações uma vírgula, isso porque as orações estão apenas justapostas. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas apresentadas, introduzidas por conjunções coordenativas. Chegou, trocou de roupa e saiu de novo. Observe que, diferentemente do exemplo anterior, agora temos uma conjunção introduzindo a última oração. A conjunção e introduz a oração saiu de novo, e saiu de novo, devendo ser classificada como uma oração coordenada sindética. É importante relembrar também esta tabela, porque ela apresenta o nome das conjunções e, consequentemente, o nome das orações coordenadas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Na segunda coluna, são apresentadas as relações que essas conjunções estabelecem no período em que elas aparecem, e a terceira coluna apresenta as principais conjunções. A vírgula será empregada em um período composto dependendo da conjunção apresentada dentro desse período. Emprego da vírgula. As orações assindéticas devem ser separadas por vírgulas. Quando elas fazem parte de um mesmo período, essas orações, em função de não serem relacionadas, ligadas por meio da conjunção, precisam ser separadas por vírgulas. Exemplo: apita o árbitro, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Temos nesse período 3 orações e as orações estão ligadas, estão relacionadas por meio da vírgula. São separadas por vírgulas as orações coordenadas sindéticas, portanto, aquelas orações com conjunção, as coordenadas sindéticas alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Precisamos, então, saber quais são essas conjunções a fim de empregar corretamente a vírgula. Orações adversativas. Tudo isso é simpático, mas tem seus inconvenientes. Sofri muito, porém espero uma recompensa. As conjunções mais e porém são conjunções adversativas, portanto, introduzem orações coordenadas adversativas, devendo a vírgula ser introduzida antes delas. Isso vai servir também para as outras conjunções adversativas, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Se eu decidir usá-las em um período, devo empregar a vírgula antes delas. Observação: a conjunção adversativa mais é a única que deve obrigatoriamente introduzir a oração da qual faz parte. Ela precisa iniciar, começar a oração a qual ela pertence. As outras conjunções adversativas podem aparecer no início da oração ou podem aparecer em qualquer outra posição em relação à conjunção à oração a que pertencem. Sofri muito, mas espero uma recompensa. Sofri muito, porém espero uma recompensa. A mesma posição observada para a conjunção mais foi observada também para a conjunção porém, no início da oração. O terceiro exemplo apresenta uma posição diferente. Sofri muito, espero, porém, uma recompensa. O porém agora aparece deslocado
aparece em outro lugar em relação à oração a que pertence e por isso precisa ser colocado entre vírgulas. Se eu mudar a posição da conjunção, precisarei colocar uma vírgula antes dela e outra depois dela. Apenas a conjunção mais precisa iniciar a oração a que pertence. As outras conjunções adversativas podem ocupar posições diferentes. Atenção apenas para o emprego da vírgula se essa conjunção aparecer deslocada. Orações alternativas. Façam mais gols ou perderemos o jogo. O professor ora brinca, ora fala sério. Se o meu período apresentar conjunções alternativas, introduzindo, portanto, orações coordenadas sindéticas alternativas, a vírgula deverá ser empregada antes dessas conjunções. Orações coordenadas conclusivas. Sônia é muito estudiosa, portanto, fará uma boa prova. A conjunção coordenativa, portanto, é conclusiva. Isso serviria também para as conjunções logo, por isso, então, de valor conclusivo. A vírgula será empregada antes das conjunções conclusivas. O segundo exemplo apresenta a conjunção conclusiva deslocada. Por aparecer deslocada, ela precisa ter uma vírgula antes dela e uma vírgula depois. Sônia, muito estudiosa, fará, portanto, uma boa prova. O normal, o comum, é a conjunção iniciar a oração da qual ela faz parte. Como no segundo exemplo, a conjunção aparece após o verbo, não aparece no início da oração, precisa então ser empregada uma vírgula antes e uma vírgula depois da conjunção. Observação: a conjunção pois, introduzindo uma ideia de conclusão, vem sempre depois de um termo da oração a que pertence e, portanto, deverá aparecer isolado por vírgulas. Isolado quer dizer uma vírgula antes e uma vírgula depois. Não obedece à ordem, é, pois, um rebelde. Como a conjunção não introduz, não inicia a oração a que pertence, ela precisa aparecer entre vírgulas. Orações explicativas. Vamos logo que o trem vai partir. Não falem alto, pois as crianças estão dormindo. As conjunções que e pois são conjunções explicativas. Introduzem, portanto, orações coordenadas sindéticas explicativas e devem aparecer precedidas de uma vírgula. Observem também que o pois foi usado aqui novamente, mas ele agora apresenta um significado diferente do pois conclusivo. Esse pois agora é explicativo, porque ele inicia a oração apresentada, a oração a que pertence, e a relação com a oração anterior, não falem alto, é uma relação de justificativa, de explicação, diferentemente do pois, de sentido conclusivo. As orações coordenadas sindéticas aditivas, aquelas orações que apresentam uma ideia de soma, acréscimo, não devem ser empregadas com vírgulas. De modo geral, não existe emprego de vírgula em orações iniciadas por conjunções aditivas, exceto nos seguintes casos. Letra A. As conjunções e e nem vierem repetidas. Quando, no meu período, as conjunções e nem aparecerem repetidas, a vírgula deve ser empregada. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Ela não era bela, nem elegante, nem culta. Quando então repetirmos em todas as orações as conjunções e nem, mesmo essas conjunções sendo conjunções aditivas, a vírgula deve ser empregada antes delas. Letra B. Quando as orações ligadas pela conjunção e tiverem os sujeitos diferentes. O menino chegou
e Paulo desejou cumprimentá-lo. Nós temos duas orações e essas orações apresentam sujeitos diferentes. O menino é sujeito do verbo chegar, da oração chegar, e Paulo é sujeito do verbo desejar, da oração desejar. Como os sujeitos são diferentes, mesmo sendo usada a conjunção aditiva e, a vírgula pode ser empregada. O emprego da vírgula nesse período é um emprego facultativo, quer dizer que a vírgula pode ou não ser empregada. Se os sujeitos fossem iguais, se eu tivesse, por exemplo, o menino chegou e saiu novamente, a vírgula seria proibida, porque o sujeito das duas orações seria o substantivo menino. Letra C. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas iniciadas pela conjunção e sem valor aditivo. A conjunção e, além de apresentar entre as orações uma relação de sentido de adição, de soma, acréscimo, ela pode também apresentar outros valores. Quando a oração coordenada for iniciada pela conjunção e esse e não tiver valor aditivo, a vírgula obrigatoriamente precisará ser empregada. Tiver a felicidade entre as mãos e a deixara fugir. A ideia do e, neste contexto, neste período, é uma ideia de oposição, de ideias contrárias. O e, então, poderia ser substituído pela conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, devendo, então, a vírgula ser obrigatoriamente empregada antes do e. Segundo exemplo, estudou bastante e foi aprovado. O e, no segundo exemplo, tem um valor de conclusão. Aquilo que é esperado dentro daquele contexto acaba sendo alcançado, acaba acontecendo. O que se espera de alguém que estude bastante é ser aprovado. O e, então, nesse contexto, não tem valor aditivo, tem valor conclusivo e poderia ser substituído pela locução conjuntiva por isso. O e, então, precisa receber uma vírgula antes dele. Para então saber empregar corretamente a vírgula em um período coordenado, é importante reconhecer as conjunções coordenativas e, consequentemente, observar a classificação das orações coordenadas sindéticas, que são aquelas orações introduzidas pelas conjunções.